Boa noite. Hoje vamos dar início à nossa apresentação sobre calagem, falar sobre como é feito, como é realizado, né? E alguns pontos importantes como deve ser aplicado, né? E como a gente deve identificar o solo que está precisando de calagem. O trabalho é feito por mim, Gabriel, pela discente Brenda, Débora, Emily, Paulo e Laura. Olá, eu me chamo Brenda e hoje eu vou falar da importância da calagem. Então, como vocês bem sabem, a maior parte dos solos brasileiros eles são ácidos, e isso é totalmente prejudicial para o desenvolvimento das pastagens. Por quê? Um solo ácido, ele é responsável por indisponibilizar os nutrientes, porque sabemos que uma faixa ideal de pH é entre 5,5 a 6 para que haja maior disponibilidade desses nutrientes para a planta. Além disso, um solo que não está ácido, ele é muito melhor para o desenvolvimento da microbiota. Consequentemente, com esse melhor desenvolvimento da microbiota do solo, há uma maior decomposição de matéria orgânica. E essa decomposição na matéria orgânica ajuda principalmente na qualidade física, química e biológica do solo. Além disso, nutrientes também para que o pasto ele possa se desenvolver de forma mais eficiente. Então, a importância da calagem é justamente estar corrigindo essa acidez do solo por meio da aplicação do calcário, que é justamente o que vai baixar essa acidez do solo, porque as bases disponibilizadas no calcário, como cálcio e magnésio, elas competem com os sítios de alumínio e de hidróxido. Então, a calagem ela é muito importante para melhorar o rendimento da pastagem e também melhorar o seu desenvolvimento, fazendo com que haja um maior desenvolvimento radicular e também uma maior produção de matéria seca. Passa. Oi, meu nome é Débora. Eu vou falar um pouco sobre como identificar a necessidade de calagem no solo. Então, como a Brenda falou, alguns nutrientes são muito importantes para as plantas e para o pasto em si, a faixa ideal do pH é de 5,5 a 6,5. Então, abaixo disso, a gente pode ver isso através de uma análise do solo, né, análise química do solo. Então, essa análise permite verificar qual é o grau de pH do solo, o nível de pH. Então, abaixo de 5,5 já é uma acidez muito elevada que vai inibir o crescimento das raízes, né, do pasto e vai afetar o crescimento, né, desse pasto de forma saudável. Então, essa acidez muito elevada acaba prejudicando as raízes das plantas. E outro fator importante também é a saturação. E o ideal para pasto, para forrageiras, é de 50% a 70% essa saturação. Então, muito abaixo disso também é prejudicial, é uma acidez tóxica para as plantas. E outro fator também importante ser analisado é o alumínio, que se for elevado acima de 0,5 CMOL, é também considerado uma acidez tóxica. Então, esses níveis de pH, de saturação e de alumínio são fatores muito importantes para identificar se essa acidez é muito elevada e aí é recomendado fazer uma calagem. Olá, eu sou o Paulo Marinho. Vou falar um pouco sobre os tipos de corretivos, né, de acidez para corrigir o solo. Bom, dentre os corretivos, para a gente fazer a neutralização do alumínio que está presente no solo e intoxicando, né, as plantas, a gente pode utilizar do calcário dolomítico, o calcário calcítico, a gessagem e até mesmo o calvígio agrícola. Bom, agora quando eu devo usar determinado tipo de calcário para neutralizar esse alumínio no solo? Bom, o calcário dolomítico, ele apresenta aí uma maior parte, né, um maior teor de
de magnésio, né? Comparado ao calcário calcítico, que possui um teor a mais de cálcio. Então, quando eu for escolher o tipo de corretivo, eu devo ter ciência de que eu tenho que ter análise de solo em mão para identificar os teores de cálcio e magnésio que estão naquele solo e até mesmo os teores de alumínio. Para com isso, eu conseguir identificar qual calcário será a melhor opção a ser usada para corrigir aquele solo. Outra coisa também que a gente tem que estar atento em relação a esse tipo de corretivo são as reatividades desses corretivos, né? Se o corretivo, o tempo que ele tem para reagir dentro do solo, se tá atento à granulometria dele, se ele é um pouco mais fino, se ele tem uma granulometria mais grossa. Outra coisa também é a questão do PRNT. Quanto maior o PRNT do calcário, né, melhor vai ser aí o poder de neutralização do alumínio. E é isso, pode passar. Falando hoje sobre cálculo, né, da dosagem de calcário, temos 2 métodos, né, que podem ser aplicados no campo. São o método pela a soma de base, quando a gente tem aquela base que não está elevada, a gente tem um método para elevar essa base, e também temos o método pela saturação de alumínio, quando esse alumínio está muito elevado no solo, né, está com uma carga de cetimol muito alta. Também temos esses 2 métodos, né? Cada método, eles são diferentes de si, né? Um é focado para aumentar as bases trocáveis no solo, como cálcio e magnésio. A gente usa a CTCA-PH7, usa as somas de bases, né, do solo, usa a saturação desejada. E quando a gente fala do neutralização por alumínio, a gente já vai usar já o teor de argila que aquele solo compõe, o teor de alumínio do solo, o teor de cálcio e magnésio, né? E essas 2 fórmulas, elas são diferentes de si, mas que no final elas vão ter a mesma finalidade, mas o ponto importante é que cada uma ela vai ter um valor diferente a ser aplicado no solo. Uma vai aplicar mais, outra vai aplicar menos. Boa noite, me chamo Lauro. Vou falar um pouco sobre as formas de se aplicar o calcário. As principais, e a época, sobre a época, as principais alternativas que deve ser levada em consideração são o PRNT, o período das chuvas e o plantio. PRNT seria o tempo em que aquele calcário vai estar dissolvido, entre 60%, mais ou menos 60% dele. Esse período pode variar entre 3 a 6 meses. E as chuvas a chuva é a principal forma de dissolver esse calcário. Sobre o plantio, é a época do plantio. Já que essa aplicação deve ser 6 meses ou 3 meses antes. Pode passar. Sobre as aplicações, as 3 principais formas de aplicação é a lanço ou em área total, em suco e em linha. A lanço, a gente aplica o calcário em área total e passa uma gradagem leve para incorporá-lo. Em suco, a gente aplica o calcário somente no suco e cobre com uma faixa de uma determinada altura de terra para poder aplicar a semente. Assim como em linha, que também aplicamos somente nas linhas e também cobrimos com uma faixa de terra. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre os efeitos do uso do calcário no solo. Especialmente aí, como a gente já sabe, em solos que são ácidos, né? Que a gente tem aí a região amazônica, regiões tropicais em geral. O principal efeito, então, é a correção aí da acidez do solo, onde o calcário ele neutraliza esse excesso de acidez e também ele, consequentemente, vai elevar o pH.
Isso vai melhorar o ambiente químico para as plantas, tornando o solo menos tóxico e também mais fértil. O segundo ponto é a redução da toxicidade por alumínio. Em solos ácidos, né, o alumínio solúvel ele vai se tornar tóxico para as raízes das plantas e o calcário vai reagir com esse alumínio, diminuindo sua solubilidade e toxicidade. Também há o ponto de disponibilidade de nutrientes. Quando o pH ele é corrigido, esses nutrientes aí, como fósforo, cálcio, magnésio, potássio, e também os micronutrientes, eles ficam disponíveis para as plantas. Ficam mais disponíveis para as plantas. Outro benefício que a gente tem é que o calcário ele vai fornecer cálcio e magnésio. O cálcio ele vai fortalecer as paredes celulares das plantas e o magnésio é o elemento central aí que a gente já sabe, né, da clorofila, sendo essencial principalmente para a fotossíntese. E além disso, né, o cálcio ele vai ajudar a melhorar a estrutura do solo, vai promover então aí uma agregação das partículas, né, o que melhora essa aeração e infiltração de água. E por fim, o calcário ele vai estimular a atividade biológica do solo, né, em que um pH equilibrado, logicamente, vai favorecer aí a vida microbiana, que contribui principalmente na decomposição da matéria orgânica e também na ciclagem de nutrientes. Pode passar. Bom, alguns desses efeitos, né? Na verdade, todos os efeitos que eu citei anteriormente, eles vão refletir diretamente, né, na produtividade agrícola, tendo aí como pontos importantes, né, a melhora do crescimento das raízes, uma maior absorção de água e nutrientes, a gente vai ter a redução de perdas por deficiência nutricional ou toxidez, e, consequentemente, aí um aumento da produtividade e da qualidade dos produtos agrícolas, né, como, por exemplo, grãos, frutos e também as folhas. Pode passar. Em resumo, o uso do calcário no solo ele é uma prática, então, fundamental aí para melhorar, né, a fertilidade, principalmente em solos ácidos, como eu citei anteriormente, né, como a Amazônia. E os seus efeitos, desde a correção do pH até o aumento dessa disponibilidade de nutrientes, vai melhorar, então, essa estrutura e a vida presente aí nesse solo. Então, todos esses fatores vão contribuir para o desenvolvimento saudável das plantas e o aumento da produtividade agrícola. Por fim, a calagem deve ser considerada uma etapa essencial no manejo do solo para garantir aí melhores resultados no campo. Obrigada.